Vivemos em uma geração cansada, exausta e muitas vezes culpada por parar. Se Deus criou o descanso, por que muitos ainda consideram pecado descansar? Quando foi que você descansou sem se sentir improdutivo? Hoje eu não quero falar sobre um dia específico, mas sobre um princípio que Deus criou para preservar a nossa alma. Porque o descanso, ele não foi criado para Deus. Deus não se cansa, ele foi criado para o homem. Quando a gente fala do descanso, tem muito aquela questão de qual dia eu devo consagrar. Olha o que Paulo fala em Romanos 14, versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto na sua própria mente. Lá no versículo 6. Aquele que guarda um dia especial, para o Senhor, assim o faz. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. O descanso é tão importante que Jesus convida os discípulos no meio da missão a descansar. Em Marcos capítulo 6, verso 31, ele faz um convite aos discípulos. Ele diz: então convidou Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco. Pois a multidão dos que chegavam e partiam eram tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. Então Jesus fez esse convite. Jesus também sempre se retirava à parte, para ele ter esse momento a sós com o Pai. Em Gênesis 2, capítulo 2 ao 3, no 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Portanto, nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. O descanso surgiu antes do pecado. Então, ele não é uma consequência do pecado. O descanso é um mandamento. A expressão hebraica que fala do sábado, cessou, comunica o repouso após um período de realização, mas não significa qualquer inatividade divina, nem que Deus eventualmente pudesse ter se cansado, que é a explicação que eu tenho aqui na Bíblia King James atualizada. Deixa eu ver. O sábado de Deus não é apenas o dia santificado no calendário, mas é um estado de paz, tranquilidade e absoluta felicidade na presença eterna de Yahvé, o Criador nosso. Em prazer aqui não é o dia específico, mas o princípio do descanso. Muitos traz a questão de qual dia eu devo santificar, né? E Jesus foi indagado sobre essa questão, né, do sábado. E lá em Mateus, ele explica para os discípulos, ele explica para as pessoas que questionaram ele, que o sábado foi feito para o homem. Então, na verdade, aqui não está a questão do dia, mas sim a questão da necessidade de descansar. Porque quando a gente descansa, a gente crê que Deus é Senhor e soberano. Sabe aquelas pessoas muito produtivas que não param nem um pouquinho, que não tem um dia da semana para realmente desconectar? Elas, na verdade, estão confiando somente na força do braço. Tem pessoas que trabalham de domingo a domingo e acham que se ela parar um dia, realmente desconectar de trabalho, cuidar da mente, do corpo, da alma ali, ela vai passar fome. Então, é um princípio de confiança também, do repousar e descansar no Senhor. Em Marcos 2:27, Jesus vem falar que o sábado foi criado por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Olha que interessante, a Bíblia reconhece diferentes consciências. O que é importante é honrar a Deus e não o dia. Alguns vão escolher o sábado para consagrar, outros o domingo, outros algum outro dia da semana. E olha o que Paulo nos fala lá no livro de Colossenses,
no capítulo 2, no versículo 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comes ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a algumas festas religiosas, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir à realidade. Todavia, encontras em Cristo. Olha que libertador. A realidade encontra-se em Cristo. Então, o princípio do descanso não tem a ver com o dia, mas sim com observar esse momento que Deus criou para nós. O descanso não é apenas parar de trabalhar, é parar para Deus, parar para si. Menos tela, mais presença, oração, silêncio, mesa com a família. É mais um momento onde você é convidado a descansar no Senhor. Talvez o que te falte não seja mais a produtividade, mas sim a confiança que quem te guarda não dorme. Descansar não é desistir, descansar é confiar que aquele que cuida de você não dorme. E nesse momento, eu convido você a se desafiar e escolher um dia da semana para ter esse descanso, para se desconectar, para de repente até desconectar a internet, para que você faça uma higiene mental, espiritual, emocional e que nesse dia você se aproxime mais do Criador. Nesse momento eu quero fazer uma oração para que Deus venha te mostrar qual dia que você precisa consagrar ao Senhor. E que Ele venha colocar isso, essa vontade no coração. Que 2026 seja um ano em que a gente venha levar a sério esse princípio. Feche seus olhos agora, dá uma respirada. Senhor Jesus, neste momento te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor nos ensina sempre mais e mais sobre a Tua palavra. E o Senhor nos ensina sobre o princípio de descansar. Que nós possamos ter a confiança que o Senhor cuida de nós em todos os momentos, até naqueles momentos em que nós não estamos sendo produtivos. Que a gente possa aprender a descansar, mas ter paz no coração e ter a confiança que aquele que cuida de nós não dorme. Pai querido, eu te agradeço e te louvo, porque o Senhor criou esse dia, esse momento em que teus filhos precisam descansar. Amém.